O programa Nova Consciência de hoje tem a grata satisfação e alegria de trazer uma companheira que nós, ao longo do tempo, aprendemos a admirar. Ela tem se constituído, juntamente com seu esposo, um casal que tem feito muito pela doutrina, muito pelo ser humano, e mais do que nunca, sendo absolutamente fiel aos postulados espíritas. Você já acompanha aqui na TV Mundo Maior, já acompanha na Rede Boa Nova de Rádio. Para nossa alegria, no programa de hoje, Nena Galves. Tudo bem, Nena? Tudo bem, obrigado, Jet. Não mereço todos esses elogios, mas vindo de você, fico muito feliz. Não é elogio. Estão aí os registros. Você e Francisco Galves têm uma história de dedicação ao ser humano e à causa espírita, acima de tudo. Mas ela está aqui hoje porque o programa Nova Consciência pretende, através de principalmente livros, ideias, estar colaborando para que nós possamos criar uma nova consciência, tudo que nós precisamos para atravessar este novo milênio que iniciamos. E a Nena assina um livro, que dentro do processo da nova consciência nós temos que ter exemplos de muito amor e renúncia. Eu estou trazendo um livro belíssimo, um produto editorial dos mais lindos, porque ele é muito bem concebido, a capa, a diagramação, toda vamos dizer assim, o desenvolver do conteúdo do livro. Amor e Renúncia tem um subtítulo, Traços de Joaquim Alves, e para muita gente logo vem à mente, é um programa sobre o Jô, Nena, qual foi o prazer de assinar esse livro? E conta um pouco a história desse livro. Como é que surge esse livro aqui? Bom, foi um prazer grande porque nós tivemos muita convivência com o Jô. E então, coube a mim esta responsabilidade. Sabemos que o acaso não existe. E um companheiro nosso quis escrever mais um livro sobre Chico Xavier. E foi ao Chico e disse, Chico, vou escrever sobre sua vida. Chico já estava, foi uns 2 anos antes de desencarnar. E o Chico disse a ele, olha, já escreveram tanto sobre mim, escreva sobre o Joaquim Alves, porque é um vulto desconhecido. Joaquim já havia desencarnado. E eu sempre recebia recados do Joaquim através de Chico. A nossa ligação foi muito bonita. Às vezes o Chico chegava a visitar o Chico e ele dizia, o Joaquim esteve aqui comigo, me procurou na calada da noite e disse que já te havia abraçado em casa. Então, essa convivência era grande entre o Joaquim e a nossa família. Mas o livro não foi encomendado a mim, foi encomendado ao Miguel Pereira. Ele volta para São Paulo um pouco assim, triste, porque ele queria escrever sobre o Chico, não Miguel, sobre o Jô. Miguel Pereira, assim, era Chico. Chico. E ele disse, Nena, o Chico me deu uma incumbência que eu não sei o que é que eu vou escrever. Você teve tanta amizade com o Jô, você não quer me ajudar a escrever o livro? Eu disse, eu vou escrever um capítulo. Mas esse capítulo demorou tanto a sair que o nosso Miguel... O próprio Miguel também foi, Foi. Ele ficou protelando o livro para sair. E aí ele disse a Nena, escreve mais, escreve você. E o nosso Miguel desencarnou. Então o livro teve que sair por alguém, não? Tá certo. Saiu por mim, que longe de me imaginar que um dia pudesse escrever um livro. E esse material que está? Como é que ele chegou? É uma curiosidade sobre... porque tem correspondências bastante pessoais e esse é um dos sabores deste livro, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esses conteúdos. Pois eu não registrei isto no livro porque, sabe, eu não sei você, Jet, quando eu vejo um livro muito grande, me dá cansaço de começar a lê-lo. Então, imaginei que se eu pusesse mais
cartas, Tá. o livro ficaria cansativo. Mas o material que nós temos, vindos do acervo do nosso Joaquim, é imenso. Eu diria a você que daria para muitos livros. Ele tem cartas, umas 30 da Ivone, cartas do Chico Xavier, imenso, um álbum, deve ter umas 100. Então, o que mais demorou foi escolher as cartas que nós deveríamos pôr no livro. Mas este acervo chegou da seguinte maneira. Quando o Jô estava em Matão, ele tinha um móvel que nós brincávamos muito. Eu dizia, Jô, este móvel é tão lindo que quando você desencarnar, deixa para mim. Eu dizia isso a ele. E realmente, ele não tinha, assim, tinha descendentes, a sobrinha, os sobrinhos, mas ele deixou dito que esse móvel era meu. Certo. Eu não sabia. Quando ele desencarnou, que foi se desmontar a casa, eu cheguei para retirar o móvel, mas nem vi a beleza daquele móvel que eu sempre via, porque o chão estava repleto de cartas e papéis, que eram guardadas neste móvel. E para jogaram as cartas para que você levasse. Eu levasse o móvel. Eu perguntei à sobrinha, quando eu olhei as cartas e os livros, eu fiquei deslumbrada. Eu disse a ela, e isto, o que você vai fazer dele? Eu não sei, te interessa? Eu disse, muito, posso levar? A vida, guardei as cartas todas no móvel, ensaquei os livros. Com certeza, um conteúdo mais precioso que o móvel, né? Sem dúvida. O móvel eu dei para minha filha, mas as cartas não dei nem a união. Esse móvel só foi uma desculpa para poder recuperar essas cartas, porque senão iam fazer o quê, né? Lixo. Lixo. Iam todas para o lixo. E as cartas... Tem até confidências amorosas destas criaturas que lutaram, que trabalharam, segredos profundos de como pensavam, o que pensavam dos companheiros. Por isso que eu disse que muitas eu não pude colocar. Não, e eu tenho convivido consigo e tenho notado isso. A sua indignação, muitas vezes, quando fazem certas revelações, né, que a senhora sabe, não verdadeiras, ou pelo menos, né, ligeiramente distorcidas, mas a senhora sempre foi muito fiel a eu acho muito, isso é questão de caráter, né? A gente ter noção e consciência de que algumas coisas devem ficar enterradas no tempo. Por exemplo, que direito teria eu para fazer sucesso? Porque isso faz sucesso. Como? Se você vê no jornal, um cachorro mordeu o homem, não faz sucesso. Mas o homem mordeu o cachorro, faz, né? Claro. Então, se eu pusesse uma carta da Ivone, dando à luz do espiritismo alguma queixa, alguma coisa, faria muito sucesso, né? A senhora está falando então dessas muitas cartas, isso que fica uma coisa maravilhosa, a gente nota. A senhora imagina que hoje o movimento espírita se relacione assim? Porque parece que era uma pleiade assim, de companheiros, de amigos, de velhos amigos mesmo, de muitas encarnações que estão se reencontrando, e parece que todos se reencontraram num grande momento, né, de fazer o espiritismo crescer. Porque nós tivemos um companheiro aqui que passou por este programa, o Licurgo, de Minas Gerais, fez um trabalho maravilhoso em torno da história da mediunidade, e a gente reclama muito aqui, falar que aqui o espiritismo no Brasil é muito religioso, está faltando um espiritismo científico, etc. e tal. E ele falou, não, Jeter,
O Espiritismo veio justamente para o Brasil para fazer crescer a raiz religiosa, porque ele já nasceu científico, enfrentando os maiores cientistas da época, então ele precisava justamente disso. E então essa planta, para ser bem cuidada, a gente nota toda uma pleiade de companheiros e que tinham evidentemente uma estrela maior que unia todos os outros em torno dele, que era o Chico. Mas, né, o Jô, a gente acaba descobrindo então, através do livro aqui, a senhora traz esses detalhes todos, de um personagem muito grato à história do cristianismo, um dos mártires, como a senhora coloca, não é isso? Eu sei que se eu colocasse isso para o telespectador. É lógico. Quem foi Jô, né? O Jô foi isso que você acabou de dizer. Ele precisava estar ligado ao ser humano. Ele sentia. Quando hoje se fala que o pessoal vai para a África e vai ensinar a doutrina espírita, o Jô fez isto num tempo do borbulho, onde ela estava se desligando como colônia, se desligando de Portugal. Enfrentou uma situação por amor à doutrina. E ele dizia: Nena, que tristeza ver um branco passeando num coche e um negro puxando como se fosse um animal aquele coche. E eu vi isso na África. Estou vendo aqui com o coração dilacerado. Então ele foi sentir isso de perto. Ele não foi falar numa tribuna sobre doutrina. Ele foi ensinar a doutrina espírita, o ser humano. Aliás, essa era a característica dele. Dele? A senhora coloca isso, alguém que fazia muito com uma mão e a outra nem ficava sabendo. Nem sabia. Ele tinha este tipo de renúncia. Nós vamos entrar num detalhe histórico do Jô, né, que eu acho que é um ponto alto também, né, mostrando inclusive explicando algumas situações da recente encarnação dele. Mas nós estamos próximos do intervalo e daqui a pouquinho eu volto com Nena Galves. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos retornando e lembrando a todos vocês, né, TV Mundo Maior, um projeto aí sonhado com certeza por todos nós espíritas, né? Uma TV espírita. Existe espaço para muitas redes espíritas, com certeza, no Brasil. O Brasil é muito grande, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Aqui a Fundação Espírita André Luiz está procurando levar à frente esse projeto e, evidente, não fará sozinho. Isso depende de todos nós espíritas e principalmente daqueles que têm a consciência da importância da ação da caridade nas causas. Porque nós precisamos e devemos continuar, né, nessa ação assistencial, porque muitas vezes as emergências surgem, né, o remédio, o pão, o agasalho, enfim. Mas, num segundo momento, nós temos que mostrar às pessoas o porquê estão sofrendo e erradicar de vez isso de suas vidas, né? E como fazê-lo, se não mostrando a elas o porquê das coisas.
né? Então está aí essa grande missão do Espiritismo, né? Afinal de contas, Emmanuel coloca, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E é o que a gente diz. Isso começa até pelas nossas atitudes, no nosso cotidiano, a partir da própria família. Mas nós precisamos pensar que estamos num mundo moderno e colocar a luz do candeeiro bem alto, como diz a recomendação evangélica, é uma metáfora. Para os dias de hoje, isso representa colocar a mensagem espírita na mídia, né? Nos meios de comunicação. E isso é uma ação de todos nós, espíritas conscientes. Então, se junte a nós nesse projeto, que sozinho não conseguiremos, mas juntos nós vamos muito longe. Então, participe do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ok? Vamos continuar com a Nena Galves, que vamos dizer assim, ela pôs assim, por Nena Galves. Ela não quer se assumir como escritora, e eu entendo. Na verdade, é como eu disse a ela, só ela mesmo, com toda a credibilidade que já falamos, poderia reunir esse conteúdo. Quer dizer, ela, até pelo que ela já disse no bloco anterior de como tudo isso surgiu, ela foi uma fiel depositária sem dúvida, de todo um conteúdo que traz e que mostra, inclusive, o Jô. Gente, o Jô era uma pessoa assim muito criativa, né, Nena? Tanto é que ele era profissionalmente ligado a uma das grandes agências deste país, Publicidade. a Lintas. Ele era convocado, dias passados, diz o Nestor, na Bienal Conversando, que foi muito amigo de Jô também, o Nestor Mazzotti. Ele dizia, eu sinto, a primeira vez que eu estive agora num congresso, eu lembrei demais de Jô, porque todas as festas, todos os movimentos espíritas, era ele que era convidado a fazer o cenário, os cartazes, era Jô quem fazia isso com muito carinho, aquele profissional que que se colocava graciosamente a favor, na contribuição da causa espírita. Então ele era muito conhecido por sua criatividade em painéis, em quadros. Ele era realmente aquele artista. Escrevia muito bem, tinha um desenho, um traço de muita sensibilidade, né? Muita sensibilidade. Estando na Lintas, com certeza era isso, todo mundo sabia, um profissional muito bem pago, mas que estava sempre de bolso vazio, né? Sempre. E por quê? Porque quando, mais ou menos, tocava a campainha em casa, ou na casa de algum amigo, dia 15 no mês, dia 10, 12, a gente já sabia que Joaquim não tinha dinheiro, nem para o café da manhã, porque ele realmente não conseguia ver uma pessoa necessitada sem abrir o seu bolso, e o que tivesse ele poderia favorecê-la, ele fazia. Ele era realmente aquele médium do mundo espiritual aqui na Terra. Porque muita gente acredita que o médium, ele é médium porque ele tem um contato, mas a sua vida particular, os seus deslizes, as suas aventuras, não tem nada a ver com a mediunidade. Não, o Joaquim, quando conheceu a doutrina espírita, ele voltou ao passado. Ele se transformou completamente. Então, a vida do dia a dia do Jô era isto: caridade, criatividade, a serviço do ser humano. Quando ele se aposentou, então, era o horário integral. Ele sempre foi um exemplo do título do livro. Esse título foi você que deu? Foi. Magnífico. Amor e renúncia. Além dessa generosidade do Jô, ele tinha uma característica também, né, Nena? Que é essa doçura e essa não violência, né? Ninguém percebia traços, e isso era, vamos dizer assim, tinha até alguns testes. Eu queria até lembrar essa questão dele com os animais, gostaria que você falasse. É uma coisa seria estudada à luz da ciência, porque ele tinha um poder sobre os cães que não se explicava.
E quem não conhecia o passado, porque ele não fazia disto um alarde, ele escondeu durante muitos anos, convivendo conosco e com nossa família. Eu só soube quem o Joaquim havia sido através do seu amigo íntimo, que era o Bissoli. Mas nem Chico Xavier, nem Joaquim faziam alarde de sua reencarnação. Mas a correspondência mostra que eles se tratavam por este passado, né? Se tratavam por esse passado. Então, muitas vezes, eu vendo a ligação que ele tinha com os animais, principalmente com os cães, eu ficava impressionada e sem explicação. Ele, qualquer cão que fosse, por mais bravo que fosse, ele colocava a mão em sua cabeça e ele amansava e lambia suas mãos. Mas só mais tarde eu compreendi. Vamos contar para o nosso telespectador, para aqueles que ainda não sabem, né? Porque com certeza esse livro aqui, lançado na Bienal recentemente, né? Na verdade, o Jô, né, em vidas passadas, ele é um personagem de um romance consagrado, famoso, histórico, porque faz parte daqueles romances que relatam todo o testemunho dos primeiros cristãos, né? Gostaria que você lembrasse para o nosso telespectador. O Jô foi o menino Silvano. E no dia que ele foi visitar Chico Xavier, o primeiro dia, ele foi apresentado por seu Gonçalves como Joaquim Alves, o artista da Lintas. E o Chico o chamou de Silvano. Depois ele continuava chamando Joaquim de Silvano. Ele o reconheceu imediatamente em Pedro Leopoldo. E abraçou o menino Silvano, que era um companheiro. Então, quando às vezes nós queremos dizer que o espiritismo não é religião, os grandes vultos religiosos, os grandes vultos do espiritismo que nós temos hoje, foram os religiosos do cristianismo do passado. Essa é uma constatação muito interessante, porque aqui, reforçando, né, a Nena não citou. Quem é o menino Silvano, para quem não sabe, né? É um personagem do livro Ave Cristo. Esse garoto é convocado a homenagear o senhor ali, né? O senhor romano, né? E ele, na saudação, o menino então faz uma prece, né? E evoca Jesus Cristo. E isso provoca uma ira incontrolável, porque lembrou os nazarenos, e ele, num gesto de total ira, cego mesmo, manda vir um cão selvagem que praticamente dilacera o menino. Então teve uma desencarnação, ainda menino, mas um testemunho, né, de toda de seguidor do Cristo, né, porque praticamente desencarnou após uma oração ao Cristo, né? Sabe, gente, eu faço normalmente plantões na livraria, na Rangel Pestana, e a gente vê o interesse que há pelo romance. Hoje o romance tem um interesse, é lógico, as criaturas estão muito sofridas e o romance faz a gente sonhar, principalmente aqueles romances de muito amor, aquele amor que é tudo maravilhas, não é o amor e renúncia. Então, uma senhora chegou e disse que queria um romance novo, um romance que houvesse saído novo. E eu perguntei a ela se ela conhecia os romances da Ivone Pereira, se ela conhecia estes romances que Emmanuel relata, a história do cristianismo, na verdade com muito sofrimento e muita renúncia, e o amor é isto, renúncia. E ela disse, não conheço. E eu disse a ela, então ele é novo para você. Leve o que saiu agora, mas não deixe de conhecer um romance desses. Sim. Há quem condene o romance, eu não vejo por quê, porque é o gênero mais consagrado em todas as épocas
E até hoje, num dos grandes, ou se não o maior berço da cultura, que é a França, é o gênero consagrado, Claro. né? Sempre foi, nunca deixou de ser. A gente está na horinha do intervalo, mas a gente volta contando mais detalhes de Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves, Jô, para aqueles que o conheceram. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Chegou, virou, botou pressão, balançou, balançou. Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se vêem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando hoje com Nena Galves. Você já está acompanhando, para quem ligou agora, você já perdeu coisas maravilhosas, mas ó, vai aí, vá na primeira, no seu fornecedor de livro e peça Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves por Nena Galves. Nós estamos falando de gente que tem história, e que história, né? Nena, a gente está falando então desse momento do Joaquim Alves, o Jô. Você relatou o momento que praticamente o Chico revela a sua condição de Silvano, personagem do livro Ave Cristo, e esse livro, como você disse, que integra aqueles romances históricos que contam a história do cristianismo. Mas, vendo o livro, a maneira como eles se tratavam nas cartas, um amor assim muito bonito, uma relação de dedicação, mas principalmente dedicação à causa do Cristo. Parece que isso permeia, né? Bom, tudo bem, concordo. Olha, pelo menos lá na Rede Boa Nova e aqui na TV Muito Maior, a gente está sempre procurando falar demais do Cristo. Mas o que eu noto é o seguinte: você acabou de dizer algo muito interessante no bloco anterior, né? Dizendo para aquela leitora lá, né, do que lia o romance novo e tal. Essas pessoas parece que reencarnaram todas aqui no Brasil para justamente continuar essa dedicação ao Cristo e fazer crescer essa planta que com certeza agora, nessa virada de milênio, transição para o mundo de regeneração, mais do que nunca nós devemos mergulhar nos exemplos deles. Sem dúvida, Jete, porque a ideia e mesmo a ilusão que Jesus teria reencarnado para nos salvar é muito cômoda. Muito. Não é? Nossa. Então, a ideia que uma criatura, um espírito, como Joaquim Alves, como Chico Xavier, como Anália Franco, eles reencarnem para viver no planeta, para vir discursar. Não se compreendem. Eles precisam estar em contato com a dor que o planeta hoje sofre, com os povos, com as criaturas. A casa espírita tem que mostrar que o espiritismo é o consolador prometido. E quem devem ser os professores desta consolação? Os médiuns. Os que premiam a casa espírita. Do contrário, o espiritismo não pode, não terá porta-voz de ser o consolador prometido.
Sim, esse livro resgata uma dessas pessoas que, como você diz, não era aquele médium ostensivo, né? Mas é um médium discretíssimo. Aliás, o que cada vez fica mais difícil também. Porque o médium hoje, ele acha que mediunidade é cartão de visita. E às vezes o outro não tem nada a ver com a nossa vida do dia a dia. Tem. Como se poderia escrever sobre o Joaquim se ele tivesse continuado sendo o boêmio que ele foi na sua mocidade? Relembrando um pouquinho o menestrel que ele já tinha sido em outras vidas. Tinha sido. O seu canto era outro depois, não é, João? Verdade. Então, a vida do médium, realmente nós não precisamos ter morrer na arena, como foi o menino Silvano. Mas nós temos que enfrentar a arena agora. Você está falando aí de algo que é muito interessante, né? É interessante como vamos dizer assim, a arquitetura divina, né? Se eu posso dizer assim, ou a cenografia divina acaba assim criando, tem toda uma ligação, né? A gente sabe que as coisas não são do nada. Mas conversando com o Nestor Mazotti, recentemente, já que você o lembrou, e lembrando justo também falando sobre o livro Ave Cristo, o cenário, o Coliseu ali do Ave Cristo, onde é que ele está? E ainda existem restos dele. Na cidade de Lyon, na França, onde nasceu Kardec, né? Onde Silvano, né, teve o seu testemunho, né? Parece que é muito bem cuidado pela espiritualidade, essa coisa do cenário, né? Onde as coisas devem ocorrer e como devem ocorrer. Lembrança atávica, né? Que todos nós trazemos, esta lembrança. É que a gente sabe que nós vivemos dentro dela. Podemos voltar ao passado, mas temos que estar com os pés no presente. O que também chama muito a atenção, né, é a qualidade dos depoimentos das pessoas e como elas se abriam com o Jô, né? Bonito isso, não, gente? Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Olha, gente, o livro vale por tudo que está aqui, mas pessoalmente, né, particularmente, eu apreciei demais. Olha, tem cartas do Chico para o Jô, mas eu disse para a Nena, gostei, a que eu mais gostei foi da Ivone Pereira. Aquela da Ivone. Meu Deus. Que há quantos anos? Você disse que tinha uma porção, né? Mais de 30. Muitas. Ela escolheu assim, né? Tem muitas. Tem o que você disse, como eles viviam ligados. Tem queixas naqueles dias tristes que ela escreve para ele, que ele escreve para ela. A gente vê a personalidade da Ivone sofrida. Abrindo o coração sobre os familiares, sobre a família. Mas mostrando, por exemplo, nessa carta que o livro fala, o Jô deve ter escrito a ela, esta eu não tenho, falando que ela sofria porque não tinha o lar, os filhos, o marido. Ele também não tinha, era solteiro. E ele, naturalmente, abriu o coração para ela. Ela responde a ele. Não, Jô. Ela mostra, isto eu achei bonito. Ele deve ter feito alguma queixa a ela desta solidão também. Sim. Mas ela responde a ele, nesta encarnação, eu não nasci para a maternidade. Não tenho vocação de ser mãe, nem ter marido. Olha, era uma feminista naquela época declarando isso. Sim, corajosa até, né? Corajosa? Porque poderia ser com certeza mal compreendida. Mal compreendida. Hoje não. E o bonito é saber a que ela veio. Nós hoje vemos médios que não sabem a que vieram. E ela mesmo disse que, na verdade, a solidão era um bem para ela porque fazia com que ela se mantivesse mais próxima, inclusive, da espiritualidade. Ela estava muito consciente, primeiro muito grata ao Cristo pela transformação pessoal. Linda! E mais do que isso, bastante felicíssima por poder estar, de alguma maneira, exercendo uma atividade
que era o testemunho da própria transformação. Renúncia e amor. Renúncia. E amor. Então, entre linhas, se a pessoa lê entre linhas, você vê a personalidade deste médium, que realmente é aquilo que nós devemos estudar. Que é um Chico Xavier, que muita gente, às vezes, fala alguma palavra que o Chico tenha dito a ele, e que nada mais era do que um consolo. A personalidade destes médiuns é que devem ser estudadas, não é, gente? Com certeza. A Ivone, por exemplo, numa outra, quando ela é convidada para passar uns dias, ela fala ao Joaquim: eu não posso, os meus papais me controlam, que eram os seus mentores, não é? Havia um controle. Sim. E o médium se resignava e aceitava por renúncia e amor a este controle. Às vezes as pessoas estranham isso, né? Mas está lá no livro dos médiuns, né? Há uma referência que nós podemos estar em permanente contato com os nossos mentores. Depende, evidentemente, de uma atitude, de um procedimento de cada um de nós. E eles tinham isso, e por isso tinham esse contato facilitado, o que é muito bom, né? Quem não gostaria hoje, para melhorar, se ter um personal trainer como... Sem dúvida. E Emanuel, por exemplo, em relação a Chico, não tinha acordos facilitadores. Não. E, por exemplo, em relação ao Chico, ele sentia que o outro poderia fazer. Ele é que não podia. Então, quando às vezes ele aprovava alguma coisa, no próximo eles achavam que o Chico estava assinando embaixo e concordando. Não, assinava para a evolução do outro. A dele já não lhe permitia. Isso é importantíssimo. Então, quando a pessoa adquire esta espiritualidade destas criaturas, eles renunciam até consciente que eles não precisam mais daquilo. Não lhes é tirado nada. Eles é que não querem. É verdade. Não é, gente? Olha, gente, o livro é maravilhoso, né? Eu estou só, na verdade, é fácil de ler, como a Nena disse em bloco anterior, ela procurou fazer um livro, na verdade, colocando muito menos as palavras dela, e ela tem muito a dizer, porque viveu intensamente essas relações, compartilhou das pessoas, mas ela optou por algo muito interessante, que eu achei acertado, deixar que as cartas, mais do que nunca, falassem por si. Tem fotos também, algumas assim maravilhosas. Eu tenho tantas perguntas para fazer sobre esse livro que um programa só não vai dar, mas eu estou na hora do intervalo, tenho mais um bloco só, a gente vai tentar explorar um pouco mais ainda o livro. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 6457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental.
Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Nós estamos abordando o livro Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves por Nena Galvez. Nena, você no bloco anterior, eu vou fazer uma coisa aqui agora que, primeiro, nós compartilhamos, vamos dizer assim, um posicionamento em relação a isso. A questão de saber quem foi quem, né? Nós estamos falando de Jô aqui, né? Que foi o Silvano. E a gente começa a perceber que essa ligação de Ivone, Clóvis, Bissoli, quer dizer, são amizades que vêm de outras vidas e com certeza viveram a época do Cristo. Viveram aquela época. E a gente nota que além desta ligação com o Cristo, que é, vamos dizer assim, quem liga-os todos, tem o Chico como uma grande estrela, aquele que costura tudo isso. Sem dúvida. Né? E olha, eu não sou dado a esse tipo de coisa, eu acho que isso é menor, isso é uma curiosidade muitas vezes que nos distrai, que nos tira do principal, que é ver o exemplo, é isso que a gente está falando. A Nena está trazendo aqui, né, exemplos, atitudes, gestos, e você vai ver muitos deles na intimidade, no coração da pessoa, na mente da pessoa, porque está ali relatado, de próprio punho, né? Está ali original, inclusive, muitas vezes está o original. Riscado por ele. Riscado e tudo. Mas... olha, de repente eu fui tomado assim, meu Deus do céu, nessa época do Cristo. Eu não sou dado a isso, mas quem teria sido Chico Xavier? Muito ligado a Jesus. Eles até brincavam, alguns espíritas assim, que Chico tinha muito ranço de catolicismo ainda. Porque o Chico era apegado à imagem de Jesus. Ele respeitava, ele, acima de tudo, ele não adorava. Era um respeito, era um amor profundo. Ele carregava Jesus no coração. Eu acho que adoração não é veneração, é a palavra certa, né? Uma veneração, né? Eu sempre que viajava, trazia alguma lembrancinha para ele. Certa vez eu trouxe uma coisa que achei linda, dizia: Jesus, eu amo você. Era em inglês, I love you. Quando eu dei ao Chico, as lágrimas desceram. O Chico realmente tinha uma veneração tão grande. Então, e para essas lágrimas virem, com certeza, né? Alguém que tem a capacidade de ver no Jô o Silvano, ele se via nessa hora junto ao Cristo. Sem dúvida. Quando os videntes... Só isso para provocar essa emoção. É uma emoção tão grande. E a gente observa que eles se reuniram também no mundo espiritual. Porque no livro, aquela confidência do Chico, que ele teria pedido pousada na casa que Jô dirige para receber os espíritas, não seria aquilo, e o Chico não falou a beleza que seria esse canto no mundo espiritual. Eu disse: Chico, você vai poder ir aonde você quiser. E o Chico disse: todos devemos ter essa pousada quando nós chegamos ao mundo espiritual. Não será a pousada desses do cristianismo juntos? Porque eles são diferenciados. Sim. Não é, todos nós teremos socorro, todos. Mas os planos do mundo espiritual tem o hotel
um pensionato, hotel 5 estrelas, 3 estrelas na Terra. Por que no mundo espiritual? Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Não é? Então, eu acredito sem dúvida. Agora, o pessoal está esperando Jesus aqui. Parece que rapidamente. Todos que Jesus, que o mundo espiritual, que Deus tem mandado aqui na Terra, como estes vultos, dando exemplo, será que não é um aviso para que nós tenhamos consciência da hora e do momento? Sim. Por que o pessoal tem que cobrar destes vultos que eles venham nos amparar mais? Nós temos aqui nos cobrar, sim, um maior esforço para chegar mais perto deles. Não é verdade? Olhar os seus exemplos. Então, isto, eles estão reunidos, eles tiveram um compromisso grande. Mas olha, como disse, não é assim, mas chega uma hora, né? Cada vez que a gente se aprofunda mais, e talvez até por força de uma maturidade também, de uma vivência, de um aprofundamento na reflexão das coisas, a gente mais do que nunca percebe, poxa vida, se não fosse Jesus, se ele não tivesse assumido essa tarefa, que seria de nós, a humanidade. Então, e num segundo momento, às vezes a gente até querendo estar mais próximo dele, também faz uma autocrítica e fala, será que eu mereço estar tão próximo do Cristo? Eu acredito que merecemos. e às vezes aquilo fala assim, puxa vida, eu não posso estar perto dele. Mas será que eu posso estar perto daquele que está ali do lado direito dele, que está ali conversando com ele? Nunca em nenhum momento ficou assim, é uma curiosidade mesmo agora, bem humana. Pergunte se eu puder falar. Não, o Chico não teria deixado escapar, aonde é que ele estaria nesse cenário? Olha, certa vez, eu era assim até um pouco atrevida, às vezes, para conversar com ele, não vendo a distância. E eu disse, Chico, pensa, Emmanuel, para você escrever sobre Pedro. O seu livro sobre Paulo é tão lindo. Escrever sobre Pedro. O Chico olhou para mim e disse, quem sou eu para escrever sobre este apóstolo? Não tenho condição. Então, a gente sente que o Cristo conviveu dentro deste apostolado. Quando eu perguntei ao Chico, talvez seria a própria curiosidade sua, porque ele, sendo um apóstolo de Jesus, ele poderia, tão bonito como ele escreveu sobre Paulo, sim, escrever sobre Pedro. Agora, por exemplo, nós queremos trazer uma imagem diferente de Jesus, por Jesus mais perto dos homens. Jesus ficou aqui, sim, no planeta, porque teria que deixar sua mensagem. Mas a distância não é colocar o Jesus como um homem qualquer como nós. Há uma diferença, não é, gente? Sim, sim. Há uma diferença. Então, o Chico, eu creio piamente que ele tenha sido um apóstolo de Jesus. É claro que é uma diferença que nós estabelecemos. Ele como espírito, tendo de fato e de direito essa diferença, não a faz, né? não coloca assim, porque se dignou, se permitiu vir até nós. O Chico deve ter convivido com Jesus muito, sem dúvida, porque a personalidade, a compreensão que ele tinha do ser humano era muito grande. Ó, eu estou me traindo aqui, né? Porque eu sempre digo isso nos programas, olha gente, vamos parar com essa história, porque isso não leva a nada, e vamos nos inspirar nos exemplos, né? Do Chico, do Kardec, etc. e tal, e vamos parar com essa história de quem é quem. Mas quando a gente começa a tomar contato com o testemunho em que, principalmente, a emoção, né? A paixão por algo superior, o que você disse, Helena, os romances, né, trazem histórias, as histórias nos comovem, elas nos mobilizam, né, e a maior história é a de Jesus, com certeza. Mas a gente gostaria, às vezes, de perceber, e o Chico tem uma história maravilhosa, e dedicação ao Cristo. Então chega uma hora que a gente gostaria,
Puxa vida, ele com certeza. Então eu assim, né? Eu acho que ele foi João. Ele é a tal história, tem ligações com estes apóstolos muito grande. Ele deve ter convivido com eles. Aquilo que ele pode ter sido Lucas por causa do olho, ora, nós não vamos ficar pagando uma prova a vida inteira, uma enfermidade, né? Agora, a obra de João é muito bonita. Né? Hoje, por exemplo, a Apocalipse está sendo estudada, revirada, mexida. E o Chico, ele traz uma grandeza em toda a sua obra mediúnica muito grande. É verdade. Quer dizer, a mediunidade do Chico é algo que foi construída, né? E pode ter sido. Mas eu acho que isso aí, como disse, é o carinho da gente para com o Chico, na verdade. Ele achava Pedro um apóstolo de um valor extraordinário, porque a responsabilidade ficou muito grande nas mãos de Pedro, né? Mas você falou algo aqui, a gente está encerrando o programa, né? Você falou algo aqui no bastidor, falou assim, puxa vida, né? Eu estava perto do Jô, puxa vida, eu convivi com essa pessoa, né? Ai, se eu soubesse o que eu sei agora, né? Passa isso. Mas de qualquer maneira, né? Eu acredito que tenha apertado a sua mão 1 ou 2 vezes, né? Mas essa foto aqui, logo na capa de estudo, né? Para quem tem olhos de ver, da bondade que tinha Jô. Nena, parabéns pela obra. Obrigada. Né? Eu tenho certeza que você resgatou um dos mártires do cristianismo e, como você disse, né? Os exemplos do Cristo estão à nossa volta, estão perto da gente e vamos nos mirar neles, né? Você tem 1 minuto aí para as suas considerações finais, a sua mensagem em torno do Jô. Eu agradeço muito esta oportunidade de ter falado com você, por este grande amigo que eu tive até a responsabilidade de conviver com ele, e eu fui escolhida por ele para trabalhar na federação. Então, ele também sentiu, com uma frase que eu demorei muito a entender, que eu devia ter uma responsabilidade dentro da doutrina espírita. E imaginando, conviver com o Chico como eu convivi, conviver com este espírito, a responsabilidade é muito grande, por isso talvez eu me impaciente muito de achar que o tempo é muito pouco para às vezes não falar as coisas corretamente como eles a entenderam. Peço a Jesus, peço a vocês que me perdoem muitas vezes a minha impaciência e que me dê mais responsabilidade dentro do movimento espírita. Eu sou testemunha da sua responsabilidade, não só eu, muita gente. Parabéns, Débora. Obrigada, gente. Até o próximo programa.
ameaças, os perigos. E elas parecem tão autênticas por causa da perturbação interior que nós denominamos realidade, esses problemas exteriores. O Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala que nós estamos condicionados ao campo dos efeitos. Nós só vemos os efeitos. Nós não vemos as causas. Não temos uma visão integral. Então a visão é parcial, limitada. O que acontece quando nós estamos otimistas? Contentes. Aquele problema que parecia imenso passa a ser pequeno. Então não é o problema que é tão grande, mas é o nosso estado interior que faz essa leitura. Quanto mais nós nos melhorarmos, então assumir a própria existência, porque tem gente que ainda não assumiu a existência, está reencarnado, mas vive no plano espiritual. Fica devaneando, mas eu acho que eu não sou dessa família, eu acho que eu não sou dessa cidade, eu acho que eu sou de outro lugar. É um mecanismo de fuga. Nós temos que assumir a nossa existência, nós estamos reencarnados no lugar mais adequado que precisamos. Como diz Joana de Ângeles, nós não reencarnamos aonde merecemos, diz ela, mas aonde necessitamos, porque ainda não merecemos. Olha só, como isso faz nós sairmos da fantasia, não é? Mas eu mereço. Não, ainda não merece, tem que merecer. Nós necessitamos estar naquele grupo difícil, numa cidade, numa coletividade, para quê? Para aprender coisas neste meio, que vai arrancando de nós as ilusões, clichês mentais, cristalizações milenares que têm limitado a nossa existência. E diante dessa escola que nós estamos enfrentando, nós queremos cabular a aula. Aí não vale. Como que nós vamos crescer? Então, se nós tivéssemos olhos de ver, como os benfeitores, em todas as situações, eles veem a importância de tais situações. Se nós tivéssemos esses olhos de ver, nós viríamos que tudo que está acontecendo conosco é importante. Todas as situações, todas as pessoas. Será que nós valorizamos o nosso corpo? A nossa roupa, a nossa casa, a nossa comida, o nosso trabalho? Tudo é muito importante. Mas no estado de consciência de sono, como propõe a psicologia transpessoal, nós queremos mais do que isso. Nós achamos que a nossa vida está empatada, que não está havendo crescimento por conta desses limites que estamos encontrando. Mas será que não são eles os mobilizadores, os propulsores evolutivos? Nós temos que resgatar esses olhos de ver. Temos que sair da hipnose coletiva. Gente, leiam o livro Trilhas da Libertação, do Divaldo Pereira Franco. Houve uma organização das trevas, objetivando destruir as nossas instituições, a sociedade de um modo geral, e tem várias áreas que eles atacam. Duas principais é o sexo e o dinheiro. E o que a mídia passa para nós? Que a vida praticamente se constitui nisso, em ter dinheiro e sexo. Nós consumimos, compramos essa ideia, pautamos a existência em cima disso. Se não tivermos, nós fazemos biquinho. Choramos, fazemos drama, que o outro comprou uma coisa, nós não compramos, que o outro tem mais saúde do que nós vamos sempre nos comparando, em vez de estar centrados em nós mesmos. Qual é a minha necessidade? O outro tem uma necessidade diferente da minha. Por que sempre a gente tem que se comparar? Podemos fazer isso quando for positivo, mas negativamente sempre. Até quando nós vamos ficar nos espelhando nos outros? A gente aprende alguma coisa? Tudo bem, mas não depender dessa situação. Nós temos que encontrar o endereço de nós mesmos. Porque cada um, como vai dizer Leloup, tem a sua missão, tem a sua importância, tem a sua peculiaridade de perceber as coisas. O modo como você talvez trabalha no centro espírita distribuindo mensagem, o modo como você faz isso é diferente de todas as outras pessoas. E isto talvez seja importante.
a sua energia, o seu sorriso para quem está recebendo pode ser muito significativo. Mas algumas pessoas querem fazer coisas muito especiais para começar a trabalhar e a crescer. E ficam sempre protelando. E vai deixando as oportunidades passarem. Eu sempre digo isso, que eu conheci uma pessoa... No programa de hoje eu tenho a grata felicidade de trazer para vocês alguém que a gente respeita muito o seu conhecimento, respeita demais o seu texto, que é um texto rico, um texto substancioso. Quem gosta de ler e estudar, com certeza gosta do texto dele. E agora você vai gostar da fala dele, porque ele também tem uma fluência verbal muito rica, própria até dos cariocas, né? E é um grande espírita, um dos maiores conhecedores dos bastidores da história da espiritualidade, do espiritismo, enfim, um estudioso em toda a acepção da palavra, com a alegria mesmo aqui no Nova Consciência, Jorge Damas Martins. Tudo bem, Jorge? Muito bem, é muito bom estar aqui, é muito saboroso. E que o nosso bate-papo possa ser agradável para todos, que o telespectador possa se sentir também confortável com as nossas palavras. Muito bom. Com certeza isso acontecerá, porque você sempre tem muitas coisas importantes para dizer. O Jorge está passando por São Paulo, ele está participando de um seminário e ele o vem fazendo há muito tempo pelo Brasil, colaborando com o estudo e enriquecimento dos desdobramentos do conhecimento da obra de Pietro Ubaldi. Ele está aqui para falar-nos justamente, e ele é autor também de um livro pela La Chatre para entender Pietro Ubaldi. E Pietro Ubaldi, todos aqueles que de alguma maneira acompanham o contexto aqui das programações, tanto da Rede Boa Nova quanto da TV Mundo Maior, vez por outra, ouvem referências a Pietro Ubaldi. Muito poucos, eu diria, que efetivamente conhecem a obra de Pietro Ubaldi. Então, o Jorge está aqui justamente para que nós possamos reavivar a passagem deste... bom, você vai saber ouvindo o Jorge. É muito interessante. Quem foi Pietro Ubaldi? Qual a importância de Pietro Ubaldi ser estudado nos dias de hoje? Bom, muito importante. Pietro Ubaldi é um filósofo italiano, filósofo espiritualista. Ele se formou em advogado, em direito, mas não militou nesse campo. É uma alma extremamente sensível, porque ele se formou também em piano, como professor de música, como professor de inglês. Foi que ele resolveu ter o seu sustento. Ele nasceu em família muito rica, mas ele deixou todos os recursos para viver dignamente do seu salário. O quanto era rico? Ele vivia Ele vivia no Palácio Aleori, que fica na Úmbria, em Foligno. E esse Palácio Aleori era uma beleza em termos de artes, de pinturas, né? Os seus afrescos, e tinha 86 quartos. Então realmente era rico, né? Abandonou tudo isso. Ele abandonou, mas não assim sem critério. Ele deixou a quem de direito da família, né? Porque as pessoas logo fazem uma interpretação à la franciscana de jogar os bens pela janela. Isso seria irresponsabilidade no exato momento que se tem a família. Mas ele resolveu então fazer um concurso para o governo, um concurso para professor, para viver do seu salário. E aí passou, só tinha uma vaga, um limite de 45 anos, ele tinha 45 anos, tinha tanto dinheiro que 45 anos nunca tinha trabalhado. Olha. Vivia de fortunas. E acontece que ele passou para professor de inglês, foi lá para Sicília, lá para Módiga, lá para o sul da Itália, viver do seu salário. Porque a ideia de Ubaldi, que era uma ideia genial, ele queria e conseguiu levar o evangelho a sério e transformar a sua vida num laboratório, como se estivesse dizendo assim: o evangelho é verdadeiro?
Podemos viver integralmente o Evangelho, 100% ser cristão, ser honesto e sincero, full time, o tempo todo. Quero colocar em prova, transformar a minha vida em laboratório e viver dignamente, então, daquilo que eu tenho. Então, a tal voto de pobreza não é voto de miséria, porque, como você sabe, miséria não dá evangelho para ninguém, né? O balde seria um mendigo. Mas o voto de pobreza é um voto à renúncia, à ganância, viver com aquilo que não é fruto do seu trabalho, viver com aquilo que não é fruto do seu esforço. Então, ele queria viver dignamente do que é dele, colocando Jesus em prática. Esse toque do espiritual na sua vida começa já desde pequeno. Desde pequeno. Na infância ele teve visões luminosas na capela do palácio. Aliás, é muito interessante que a capela era dedicada a Maria, a Nossa Senhora, e o Baldi então ali viveu naquele ambiente religioso, né, um ambiente católico da Itália, e ele, diante daquelas visões, daquela luminosidade, ele ia interrogar os seus familiares, e os familiares imediatamente passaram para o capelão, como se é esse que é o responsável por religião. E todos foram contra o Baldi seguir esta corrente. Nada de renúncia. Como renúncia, você tem um patrimônio para administrar, você vai ser advogado, a família impôs que ele ia ser advogado, você não pode viver essas coisas do Evangelho. E ele falou que ele queria levar aquilo com seriedade. E ele foi chamado de louco. Ele foi chamado de um irresponsável, não é? O pai, inclusive, pagou uma viagem para ele nos Estados Unidos para ele passar 6 meses só fotografando, porque ele também era formado em fotografia e adorava moto também. Rico, né? Moto, fotografia, piano, mas ele queria isso, que eram os seus grandes questionamentos: quem era Cristo? Como Cristo faz parte da minha vida? E esses interesses não batiam com os interesses da família. Foi quando então ele fez o tal voto de renúncia e foi viver plenamente o Evangelho. Foi aí, então, com 45 anos de idade, mais precisamente em 1931, que começa o trabalho de Ubaldi. E ele vai se desenvolver de 31 até o final de 1971. Durante 40 anos, ele vai escrever uma obra de 24 volumes. 10 na Itália e 14 aqui no Brasil. Logo depois dessa obra escrita e toda planejada por ele, com antecedência, na década de 30, ele já falava de quais eram os livros que ele iria escrever e quando ele iria desencarnar, e que a obra ficaria pronta em 71, e assim ele poderia, com isso, entregar o espírito a Cristo. E foi o que aconteceu. A obra termina em dezembro de 31 e em fevereiro de 72 ele desencarnou. Qual foi a primeira grande obra dele? Foram as mensagens. As chamadas mensagens de sua voz, que é Jesus. Podemos depois explicar melhor. Mas essas mensagens correram o mundo. Ele imagina, na época, se reduzia a professor de inglês e de viver desse salário, as mensagens chegaram em determinadas mãos que traduziram e multiplicaram, e ela rodou o mundo. Você tem uma ideia, no ano de 33, a mensagem do perdão chegou em mais de 500 mil cópias, inclusive em tradução na Indochina. Impressionante. A obra era do Cristo, cabia ao Cristo dar o impulso a essa obra. Aí entra o detalhe da sua voz, e aí entra essa questão mediúnica ou não desta obra, né? Eu gostaria que você comentasse agora para o telespectador essa questão de que ele estaria então sendo um médium de Jesus. É verdade, o Baldi era um médium, só que um médium sensibilíssimo, uma antena psíquica projetada para o cosmos. E ele então, extremamente sensível, não ficava na simples mediunidade de captar, em que o espírito vem e faz um esforço de vir até você e se adapta ao teu ambiente, ao teu mundo. Como ele era grande espiritualmente e tinha uma cultura também invejável e sensibilizado pela dor, ele tinha maturidade para entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E com isso o acesso ficava mais fácil.
havia uma menor dicotomia ou quebra entre a espiritualidade maior e a sua condição de missionário. Então a sua obra é toda mediúnica, onde ele priorizou entre as faculdades mediúnicas várias que ele possuía, a mediunidade de intuição, de captar correntes de pensamento. E a principal corrente de pensamento que ele captava era da Nauri maior, que era a Nauri crística. Nauri quer dizer corrente de pensamento, é a Nauri crística, que é a sua voz. Sua voz se apresentava então como Jesus, o Senhor do nosso planeta. O Emmanuel, do nosso mentor, do nosso Chico Xavier, foi convidado pelo Guilhom Ribeiro, tradutor da Grande Síntese aqui para o português e publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1939, para fazer o prefácio da obra. E o Emmanuel diz que a Grande Síntese é o Evangelho da Ciência. Diz mais, que é Jesus que volta reformulando todos os seus ensinamentos no Mar da Galileia. O nosso Augusto dos Anjos, também através da psicografia do Chico, diz que paramos diante deste altar, que é a Grande Síntese, e nos curvemos diante de sua voz, que é Jesus quem retorna para ditar essa mensagem. Então, nós temos no Guilhom Ribeiro, por exemplo, o tradutor da obra e presidente da Federação Espírita Brasileira, a colocação de que quem ditou essa obra foi nada menos do que Jesus de Nazaré. Uma carta de Bozano, precisamente do dia 10 de outubro de 1935, dizia Bozano para o Baldi, e eles trocaram muitas correspondências: o autor das mensagens e das mais belas mensagens e da maior obra mediúnica científica que eu conheço se chama Jesus de Nazaré. Isso está lá nas cartas que eu coloco aqui no livro. Sim. Eu cito os pedaços das cartas de Bozano e as datas. A gente recomenda mesmo, né, da La Chatre para vocês, para entender Pietro Ubaldi. Eu já estou aqui no finalzinho do primeiro bloco, lembrando a você, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e ajude a TV Mundo Maior a crescer e aprimorar ainda mais o seu trabalho. Faça parte desse clube, ligue para o 0800 12 18 38. Eu volto já com Jorge Damas. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz.
Nova Consciência, trazendo para vocês Jorge Damas Martins. Estamos abordando Para Entender Pietro Baldi, mas ele tem obras aí primorosas, são 13 livros, né? E com certeza ele deverá voltar a esse programa, porque eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa para perguntar para ele, que eu fico aqui já lamentando o pouco tempo que temos, né? Mas é assim mesmo, a gente vai absorvendo as aos poucos. Você vem estudando, como é que você chegou ao Espiritismo? Eu nasci num orfanato, num educandário. Minha mãe tinha um educandário para 150 meninas de 3 a 10 anos. Eu nasci ali, eu era o único menino. Talvez por isso, na brincadeira que eu faço, por isso que eu era Damas, né? Jorge Damas, então não tinha muito problema em viver com as 150 meninas. Então eu fui educado num ambiente, podemos dizer assim, religioso. Com o falecimento da minha mãe, eu tive uma necessidade de encontrar explicações. Não pelo o sofrimento em si, porque eu não sofri com a desencarnação dela. Eu tinha 14 anos, eu estava do lado dela e só estava eu na casa, junto com a empregada, quando ela então vira-se para mim, já tendo problemas do coração, sentada, e disse: meu filho, se você não está vendo, mas se você visse quantas crianças vieram buscar a sua mãe. E ela coloca, então, ela estava sentada, eu em pé do lado dela, ela coloca a cabeça no meu peito e desencarna. Então foi uma coisa muito viva diante da imortalidade da alma, diante da comunicação dos espíritos. Eu não podia negar isso. Tanto que eu não chorei no velório. Depois a gente chora uns dias depois, de saudade, evidentemente. Claro. Né? Ela fazia aquelas comidinhas, aquelas roupinhas, aquelas coisas, né? Então a gente sente falta e carência. Mas, então essa busca da espiritualidade sempre foi muito forte, mas eu não sabia que ela existia. Um dia eu passei na porta de um centro, e para mim centro era centro de macumba. Era o que eu interpretava, né? Eu vi Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu falei: nossa, esse tem um nome diferente, de um caboclo diferente, né? De um espírito diferente. E eu perguntei qual era o dia da reunião. Não era caboclo, era um cabra, né? Um cabra, nordestino, um cabra, né? Um cabra da peste. E a pessoa me informou o dia da reunião. Eu entrei num quase que desespero, esperando a hora daquela reunião. E quando eu cheguei lá, a palestra foi do presidente do centro, no horário, chamado senhor Lindolfo Antônio, que era do Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, ele já desencarnou. E o Lindolfo Antônio fez uma palestra sobre uma das partes belíssimas do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fazia assim com o Evangelho segundo o Espiritismo. Palestra só de meia hora. Eu fiquei encantado, ali eu já era espírita. Eu falei: é isso, e aí sim eu chorei de alegria, ali mesmo. Eu perguntei: aonde que eu compro esse livro? E ali, na própria instituição, naquele dia mesmo, eu comprei o livro e não levantei por enquanto que não terminei de ler essa minha primeira obra espírita, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu li de cabo a rabo. E não levantei por enquanto que eu não acabei, e saí consciente, completamente espírita. Ali já fazia a propaganda do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios, que a Federação Espírita faz isso nas suas edições, né? Então eu já fui comprar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, aí assisti outras palestras, e uma semana eu já tinha lido esses 3, já era, então, podemos dizer, espírita, né? Com essas obras básicas. E aí você mergulhou mesmo? Aí eu mergulhei. Um ano depois eu conheci o Newton Boechat. E aí quando eu conheci o Newton Boechat, o Newton Boechat, eu estava com algumas dúvidas, eu levei uma mala cheia de livros para discutir com ele, tudo riscado, comparando um com o outro e tal. E depois eu descobri que o Newton sabia aqueles tudo de cabeça. Ele falou: guarda esses livros aí. Eu sei aquelas perguntas, ele sabia as páginas, tudo de cabeça, um grande estudioso, né? E o Newton Boechat chegou para mim e falou: agora você tem que conhecer Pietro Baldi. Vou te apresentar Pietro Baldi, não pessoalmente, então, que ele já tinha desencarnado. Foi ele que foi. E ele, naquela época, a Fundação Pietro Baldi, o Instituto Pietro Baldi, ainda não tinha lançado as obras. Então era difícil achar. E o Newton Boechat foi em alguns sebos e naquilo que ele tinha na casa dele e reuniu algumas edições, uns 10 volumes da obra de Baldi, e assim eu tomei contato e comecei a andar pelo Brasil junto com o Newton, fazendo dobradinha. 30 minutos para cada um, e nós começamos a andar aqui em
em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Franca, Juiz de Fora, Brasília, Goiânia, e aí começou, e o balde foi fazendo parte, então, também da minha vida. Isso não quer dizer, e aí muitos poderiam até pensar assim, e as obras outras espíritas? Tudo fazendo parte junto, como no que eu aprendi, no que eu bebi, na fonte em que eu bebi, a ideia é criar um mosaico, onde que a gente possa unir Kardec, André Luiz, Emmanuel, Pietro Baldi, Humberto de Campos, é fazer um mosaico. A capacidade do espírito superior, assim nós vemos na obra de Ubaldi, não está em dividir, e sim unificar, em abraçar conceitos e não afastar. É um tópico aqui do seu livro. Qual é a missão de Pietro Baldi? Como é que a gente pode entender a missão? A missão de Pietro Baldi é falar e ser o fundador da nova civilização do espírito, da nova civilização do terceiro milênio. Ele mesmo escreveu um livro chamado A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que constrói essas bases. O que se diz que a nova civilização do terceiro milênio deve ter? Então vamos acompanhar o raciocínio dele. Ele disse que nós tivemos uma revolução agrícola, nós tivemos uma revolução industrial, nós tivemos a revolução política na Revolução Francesa, nós tivemos a revolução da justiça social com o comunismo, com o bolchevismo na Rússia, na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, mas nenhuma delas respondeu o homem a mensagem do Evangelho. Nenhuma delas respondeu ao Espírito uma mensagem que seja eterna. Nenhuma delas equacionou o problema humano. Quer dizer, o ser humano continuou em busca da felicidade. Perfeito, porque nenhuma deu a plena felicidade, porque nenhuma consolava o Espírito, esclarecia o Espírito. Esquecia a dimensão espiritual, né? Esquecia a dimensão espiritual. Então Pietro Baldi diz que essa nova civilização do terceiro milênio, ela terá também uma revolução. E esta revolução, da qual o Brasil é encarregado para esta revolução, não será uma revolução feita com armas, como todas essas outras revoluções usaram. Ou a arma da guilhotina, ou a arma mesmo da pistola e do canhão, né? Mas será a arma do espírito, a arma da verdade, a arma da sinceridade. Ou, como ele diz numa palavra fantástica para os dias atuais, a arma da honestidade. Ser honesto, ser sincero com o Evangelho, levar o Evangelho a sério. E aí nós vamos criar uma nova civilização que terá, então, a ética como um grande portal. Um grande portal. Os instrumentos que serão precisos, nós vamos ter a intuição, como um desenvolvimento mediúnico mais acentuado, onde que dará visão, penetração ou cosmovisão para as novas verdades que nós vamos ter que encarar e para viver nessa nova civilização. A outra é a do colaboracionismo, que é a unificação de pessoas, de partidos, de conceitos, de nações, de economias. Nós já vemos essa unificação no mercado comum europeu, com o euro, no campo da economia, né, no campo do dinheiro. Nós vemos aqui no Mercosul, Mercosul, né? Mas nós temos agora com a possível entrada da Venezuela, que já está se candidatando essa semana, como nós estamos vendo, né? Nós vemos o NAFTA lá no norte, na América do Norte. Então, a ideia é de unificar. Cada vez mais nós vamos criar uma civilização que terá ética baseada em intuição e no colaboracionismo e unificação de grupos, de partidos, de religiões, unificação que nós vamos ver também de ciências, né? Essas unificações de ciências nós vemos agora, por exemplo, nos anos 80, a coqueluche lá do Fritz Jof Capra, com o tal da física, o ponto de mutação, em que ele faz esta unificação de conceito. Rede da Vida, que o Baldi já fazia na década de 30 com a grande síntese. Repare que a grande síntese é esse conceito. Não, a intuição agora é a discussão do momento, ele já falava nisso. Então, além da intuição, do colaboracionismo, da ética, nós vamos ter, então, a honestidade. A honestidade será, podemos dizer, o grande pilar dessa nova civilização. Agora, nesse processo todo, eu vejo assim, o próprio Kardec dizia que se o Espiritismo tinha alguma luta, era contra o materialismo.
E ferir de morte o materialismo era mostrar a realidade hoje, que algo que o Hernani Guimarães chamava de a lei biológica da natureza, reencarnação. Como é que o Baldi colocava esse conceito todo? A reencarnação é aquilo que dá o critério de justiça e de lógica para a vida. Explica o porquê a gente sofre, explica a técnica funcional do perdão. A reencarnação explica a evolução. Ela dá sustentação à evolução. Ela explica o conceito impossível para a matemática do menor gerar o maior. Como o inferior lá da evolução primitiva pode gerar o maior. Mas como é que o Baldi aprofunda essa questão da reencarnação? Ele aprofunda que a reencarnação é um instrumento usado por Deus para nós subirmos a escada da evolução. Sendo que esse instrumento, que é a reencarnação, ela passa a ser um critério usado para o espírito que precisa recordar os seus valores. A reencarnação nada mais é do que despertar valores. Não é como muita gente pensa, critério inclusive muito usado em algumas religiões orientais, em que você vai reencarnando do menor para um dia chegar ao maior, num conceito matemático impossível, porque o menor não gera o maior. O que o Baldi via na reencarnação é que havia um espírito grande, um espírito imenso, um espírito filho de Deus. Aqueles que desatenderam o conselho das vidas maiores, que desatenderam o conselho dos bons espíritos e que não levaram a lei divina dentro de um critério de ordem e criaram um desacerto, realizaram a sua queda espiritual. A reencarnação é precisamente para esse espírito enfermo, para criar esse despertar, essa regeneração, esse tirar de dentro. O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, é bastante claro quando ele diz assim: aonde está a lei de Deus? E a gente fala claramente, na nossa consciência. Ora, quando a gente olha para o passado, quanto mais o ser era primitivo, do planeta primitivo, menos consciência ele tinha. Se agora nós estamos esquecidos, quanto fará naquela época estavam muito mais esquecidos. E aí então a pergunta, que Kardec foi muito inteligente, ele falou assim: olha, se a lei de Deus está na nossa consciência, por que então precisam vir os missionários? Não precisa de missionário, está tudo na nossa consciência. E os espíritos responderam: é porque eles esqueceram. Então, por causa desse esquecimento, que nada mais é do que a queda espiritual, a queda do homem, como nos fala a pergunta 262 do Livro dos Espíritos, aqueles que desatenderam este conselho é que perderam esta grande oportunidade e criaram essa dicotomia consciência e inconsciência, onde que nós temos a inconsciência como uma enfermidade. Agora nós caímos num mundo em que nós estamos mais ou menos como um carta que não tem nem remetente nem destinatário. Olha que situação, Jeter. A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não entende isso. Com a reencarnação tudo fica claro. Na filosofia da reencarnação tudo se esclarece, porque a gente sabe que o caminho é o do nascer de novo para progredir e evoluir. E tirar de dentro aquela grandeza espiritual de sermos filhos de Deus. Eu volto com Jorge Damas logo após o nosso intervalo. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda.
Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. Nós estamos conversando com Jorge Damas Martins, autor de, entre inúmeros livros, Para Entender Pietro Baldi, e ele está passando por São Paulo, está participando de mais um seminário envolvendo Pietro Baldi e está aqui nos brindando, né, com todo esse conhecimento, para que a gente possa também estarmos nos enriquecendo com essas informações e a partir daí, quiçá, você se motivando a estudar Pietro Baldi. Jorge, eu queria, assim, de uma certa maneira, entender essa questão que você falou, nasce grande. Como é que eu concilio, ou então, melhor definindo grande, como é que eu concilio isso com a informação de Kardec, simples e ignorantes, e com a imagem que Emmanuel cria, né, para tentar nos definirmos em nossa origem divina de filhos de Deus como mônadas, sementes de luz. Como é que é isso? Mas então é isso mesmo. Pietro Baldi prioriza essa ideia do mônada, centelha de luz. A criação originária é de espírito e não de matéria. O que a gente tem que ver é o seguinte: quando o Livro dos Espíritos ele coloca que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo, na pergunta 540, então nós estamos vendo que o que está sendo dito ali, que o espírito começou por ser átomo, então começou a ir na matéria. Quando você faz essa leitura, e acabou esta leitura, pela beleza da poética dessa frase, acabou ela prevalecendo, as pessoas repetem isso e esquecem de outras passagens do Livro dos Espíritos que colocam alguns senões. Por exemplo, na pergunta 85, pergunta Kardec: o que nasceu primeiro, o mundo material ou o mundo espiritual? Qual é o que teve a sua origem? O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Repare bem, o mundo espiritual, então, ele pré-existe ao mundo da matéria e sobrevive a ele. Ora, então não pode ter começado no átomo, na matéria. O que começa é o espírito. O espírito que é o iniciador do processo. E aí, então, pergunta Kardec: poderia o mundo material nem existir? Então, já que o mundo espiritual pré-existe, poderia nem haver o mundo material? E os espíritos respondem: de certo, é isso mesmo. O mundo material, diz Pietro Baldi, nos últimos momentos dele aqui entre nós, é uma doença passageira no seio da eternidade. É um processo de transformação, é um processo em evolução. Por isso que a ciência diz que ele começou num Big Bang, numa explosão, está indo para o seu colapso. Por que está indo para o colapso? Porque toda a matéria está se transformando em energia e a energia está voltando à condição de espírito ou luz. Aliás, é a fórmula da teoria da relatividade. Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. E não precisamos nos afastar, inclusive, das bases espíritas. André Luiz, no livro A Vida Continua, nas páginas de 69 a 70, desculpe eu ficar citando os versículos, mas não é pedantismo, mas é para o nosso amigo leitor, o nosso amigo telespectador poder depois fazer o seu estudo em casa. Como intelectual honesto, você mostra a fonte. Então tá bom. Então, mas é antes de tudo para o nosso amigo fazer a pesquisa em casa. Neste livro que nós estávamos dizendo, André Luiz diz que hoje qualquer aprendiz de ciência sabe que matéria é energia coagulada e que em breve saberemos que energia nada mais é do que a luz divina condensada. Olha. E você acabou de citar o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, como o Hernani se utilizava desta frase e trabalhava nos seus grandes livros. Bom, vocês viram que a Pietro Baldi, então, dá um upgrade no nosso pensamento fabuloso, né? Quem seria
Pietro Baldi, né? De onde vem a grandiosidade desse espírito? E o Jorge fala com muito carinho, porque me parece que em determinado momento, um determinado jornalista, né, chega para ele e diz, né, do ponto de vista reencarnatório histórico, você é Simão Pedro? É verdade. Mas então, o Pietro Baldi, lá na Itália, antes de vir aqui para o Brasil em 51, ele já teve algumas revelações falando que ele tinha sido Simão Pedro. Não só ele, no laboratório do seu mundo interior, percebeu isso e escreveu no livro História de um Homem uma passagem do encontro dele com Cristo, no encontro espiritual, em que Cristo retoma aquela passagem: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo. E aí ele reencontra essa passagem. Mas é interessante que médiums já diziam isso. Aliás, aquele espírito imperator dos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, né, esse mesmo espírito, através do mesmo médium, já tinha dito para Pietro Baldi que ela era a reencarnação de Pietro Baldi depois de Frei Leão, o grande discípulo amigo de Francisco de Assis. Mas quando Pietro Baldi chegou aqui no Brasil, o repórter da revista O Cruzeiro, que era a principal revista na época do país, né? Ele veio dentro daquela autoridade de repórter, né? E então ele pergunta para Pietro Baldi: o senhor é Simão Pedro? E ele fala: olha, na Itália nós só costumamos falar aquilo que nós podemos provar. E dentro dessas bases é necessário então se estudar mais isso, para quando se falar com maturidade. Pietro Baldi, então, ele esteve com Chico Xavier 2 vezes. Na primeira, nós temos uma mensagem maravilhosa de Francisco de Assis, em que, por enquanto que Pietro Baldi recebia a sua voz, que era o Cristo, Francisco Xavier recebia o nosso Francisco de Assis. E a mensagem de Francisco de Assis, que foi a única vez que o Chico recebeu Francisco de Assis, e o espírito mais extraordinário que ele recebeu, o Francisco de Assis começa assim a sua mensagem: Pedro, lembra-te no Calvário, o Calvário do Cristo não se constituía só de amarguras e etc. O que será da Jerusalém humana sem o bordão do pastor? Aí essa é uma das colocações mais extraordinárias da mensagem, né? E é muito interessante que esse encontro foi na véspera do aniversário de Ubaldi. O Baldi faz aniversário no dia de 14 de agosto e foi no dia 17 que eles estiveram juntos, de 51. Na madrugada, já no dia 18, o poeta Cruz de Souza pega o nosso Chico Xavier e dita um poema dizendo que Pietro Baldi era um anjo nos grilhões da carne. Então o que nós temos em Ubaldi é a missão. Ele é Pedro? Sim, mas mais é a missão de um enviado do Cristo, alguém que tem uma intimidade, que tem uma aproximação, que faz um evangelho vivo. Ele fala de Jesus, eu não posso ficar emocionado. Ele fala de Jesus, mas com uma intimidade. E toda vez que eu leio o Baldi, né, quando eu sinto essas aproximações críticas na hora que ele está escrevendo, eu me lembro daquelas grandes mensagens que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chega a colocá-la no prefácio, né, das grandes vozes, das grandes trombetas dos céus, coisas grandiosas, que sacudiu. O Evangelho segundo o Espiritismo sacudiu a codificação. Aliás, os mentores já tinham dito para Kardec: essa obra será revolucionária. E é interessante que foi ela que gerou a obra de Kardec para o Índex. Não foi o Livro dos Espíritos nem o Livro dos Médios. Foi com o Evangelho segundo o Espiritismo que a igreja, em maio, o livro saiu em abril de 64, em maio a igreja botou no Índex. É verdade, o Livro dos Espíritos passou pelo imprimatur lá. Porque o grande problema era o Evangelho. O Evangelho é o centro. Daí, doutor Bezerra de Menezes... É o nosso grande desafio, né? É, o grande desafio. Mas eu queria resgatar aqui uma frase de Bezerra de Menezes, quando ele escrevia no jornal O País, em que, a certa altura, ele fala assim: o Espiritismo é a facsímile do Evangelho. É a segunda edição, revista e ampliada pelo mesmo autor. Olha só.
Então, quando eu vejo a obra de Ubaldi, eu vejo essa sequência. É uma sequência, é uma grandiosidade, tem uma intimidade com Cristo. Jorge, nós estamos aqui praticamente terminando o bloco. Eu queria que você dissesse para nós o seguinte: Pietro Ubaldi, ele praticamente, como você mesmo já disse, ele definiu todo um programa de trabalho, um programa de ação, né? Como é que o contexto, já que você tem toda uma série de palestras também, né? Há quem diga que nós estamos vivendo, ou já até passou, há quem diga que já até passou o Apocalipse. Como é que o Apocalipse está inserido no contexto da obra de Pietro Ubaldi? A gente só tem, acho que, 1 minuto e meio antes de fechar o bloco. Os tempos são chegados, diz o Apocalipse. Eram chegados naquela época para João Evangelista, que não morreria sem ver o Cristo. E realmente ele viu e escreveu o Apocalipse. Então os tempos eram chegados para João naquela época, mas os tempos são chegados sucessivamente através dos tempos, para cada um de nós. Mas parece que coletivamente, para um nível mais, podemos dizer, medíocre do planeta, ele chegou num tal grau hoje de amadurecimento que ele está numa curva do milênio. E esta curva é que ele vai criar um mundo de regeneração, uma nova civilização. O Apocalipse está vivo para agora. É como se, para João, ele estava vivo e escrito naquela época. Mas para nós, o Apocalipse é para hoje. Ele está vivo e escrito para nós hoje. Tanto que na primeira visão que João tem com Cristo, ele se apresenta dizendo assim: vejo-os como num mar de vidro. Não há segredo, radiografo a alma humana, nada me esconde da alma humana e sei como ela é e como ela age. E digo, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Apocalipse não é mais o se queres, mas é o tu deves. A lei tem que se fazer. E chegou agora esse momento. Perdemos muito tempo. E o Apocalipse diz, basta, é hora da mudança. Aqueles que mudarem é trigo. Quem não mudar é ovelha, vai para onde há prantos e ranger de dentes. Eu não quero ouvir. Quero ficar com trigo, estou me esforçando. Eu volto já já com Jorge Damas. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Lembre-se, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ajude a TV Mundo Maior a crescer e aprimorar ainda mais o seu trabalho, né? A recomendação evangélica é para que coloquemos a luz do candeeiro bem alto. E essa metáfora indica, com certeza, né, colocarmos o pensamento espírita na mídia.
a TV Mundo Maior ainda é um bebê, mas um bebê que promete muito, né? Vamos ajudá-lo a crescer. Isso fará um bem para todos nós, né? Principalmente para a nossa contribuição do Espiritismo para a espiritualização do planeta, né? Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Jorge, eu fiquei muito assim, entusiasmado no final do bloco anterior. Eu gostaria que você então fizesse um mix agora muito interessante do Apocalipse, do momento que estamos vivendo, essa curva do milênio que você falou, porque a gente tá nela ainda, né? E a espiral evolucionária que falava Pietro Baldi. Sim. Tudo para o Baldi evolui em espiral. Senão seria impossível em termos de cansaço. Nós não suportaríamos subir degraus e mais degraus infinitos. O desgaste do material inviabilizaria a trajetória. Imagina se nós vivêssemos 1 milhão de anos numa única existência. Os neurônios não iam suportar mais, né? Eu com essa mania que tem de decorar a página, você imagina daqui a 1 milhão de anos vai ficar Bom, então o que acontece é o seguinte: a vida precisa dar essas paradas. Daí a espiral nada mais é do que uma retomada, um rebobinar a fita para você se reenergizar e aí subir com mais força uma nova fase, numa nova infância, numa nova juventude, onde que você está energizado para subir. Agora, você me fala o que isso tem a ver dessa espiral com o Apocalipse. Olhe bem, porque essa espiral é um tipo do processo evolutivo para todos os departamentos, para todos os setores. Na reencarnação é assim: o ser evolui em espiritual, em espiral, em várias encarnações, onde ele vai crescendo, retoma e sobe mais um pouco. É assim, como diz o Baldi: sobe 3 e desce 2, mas vai sempre ganhando 1. Essa é a espiral. Exatamente. Ora, com relação ao Apocalipse, o que o Apocalipse... para o telespectador entender, se desce 2, ele revisa tudo que já fez e sobe mais 1, né? Isso, na biologia, a lei da biologia diz: a ontogênese repete a filogênese. Ou melhor, o desenvolvimento do ser que está reencarnando repete o desenvolvimento da espécie. O caso do bebê, né? É o caso do bebê no ventre da mãe, né? Bom, então, no caso das civilizações também são assim. As civilizações, elas nascem e morrem. Elas têm o seu ritmo. E quando ela se desgasta e começa uma outra, aquela outra não começa do zero. Ela começa imbuída de todo aquele pensamento antigo. Por exemplo, quando começou a civilização romana, ela bebeu na fonte da Grécia. Isso. Não é isso? Quando Moisés fundou a civilização dos libertos de Israel, eles beberam na fonte do Egito. Né? Quando podemos imaginar aqui a terceira revelação, né, a nossa kardeciana, bebemos na fonte do Evangelho. E o Evangelho bebe na fonte de Moisés, no Antigo Testamento. Há um crescendo. As civilizações, elas também têm então esse ritmo. Não só as civilizações, mas também os grandes períodos da humanidade. Quando se passa do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração, que é o momento que nós estamos passando agora, em que o planeta vai sair de prova e expiação e vai estar passando por de regeneração, ou o momento que nós estamos vendo agora, muito interessante, da construção desta era de Aquários, da nova civilização do espírito, que tem como principal fator a intuição, o alargamento da visão, da compreensão, em que você vai deixar a ignorância para entrar na sabedoria. Não é à toa que a própria pesquisa astronômica está ampliando tudo, né? Estamos revisando tudo, até a idade do Big Bang. É verdade, tudo está sendo revisto, porque nós temos que nos preparar para construir bases sólidas para criarmos uma civilização verdadeira, que não pode estar baseada na mentira, e sim na sinceridade, na verdade. Ora, reparem então que o Apocalipse, para esta maioria da humanidade, foi escrito para esse momento. Pietro Baldi, ele imagina lá na ilha de Patmos, João exilado, coitado,
depois de passar por todo o sacrifício, trabalhar nas minas, quando chegavam alguns momentos de folga, folga é para espírito atrasado, né? Mas para João, uma águia, diz o balde, com os cabelos ao vento, completamente desgrenhados, com o corpo tomado pelo cansaço no trabalho, ele entregava o espírito a Cristo, lá na ilha de Pátimo. E o Apocalipse começa muito bem. Ele ia e estava com o cordeiro, não era o contrário. Olha a grandeza de João, ele era a águia, ele voava intuitivamente ao encontro do cordeiro, ao encontro do Cristo, que começava se apresentando como o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Aliás, João é inteligente, ele já coloca isso no seu evangelho. Quando ele fala, no princípio era o verbo, ele faz uma comparação com a Gênesis de Moisés, que como é, no princípio, Deus criou. Para dizer que desde o princípio, deste princípio planetário, era o Cristo, o Senhor do planeta. Ele está com esse Senhor planetário. Aquele que estava aqui desde o princípio. É o nosso pai adotivo, como diz Paulo na carta aos Efésios. Ele nos adotou no plano espiritual e vai mais, Paulo, e fundou a terra. Então, João imagina numa conversa com esse Senhor planetário. É isso que fala o Apocalipse, e Pietro Baldi está radiografando, tá contando, tá vendo. E você disse, né? Chegamos num momento crucial. Porque que quando ele esteve aqui, ele se apresenta como o Senhor do amor. E quando ele se apresenta como o Senhor do amor, ele diz, se queres ser meu discípulo, ele não impôs, se queres ser meu discípulo. E o ser humano, pelo seu livre-arbítrio, ele pode não querer ser discípulo e resistir. Ele pode. E ele tem esse direito. Faz parte da sua natureza. Só que o planeta não é dele. Ele pode fazer isso com a natureza dele, ele não pode fazer no planeta que é do outro. O planeta não é, nós temos essa mania de dizer, o nosso planeta, isso aqui planeta não é nosso, é de Jesus. Ele que é o fundador do planeta, ele que é o Senhor planetário. Diz Paulo, está claro, primeiro capítulo aos Efésios, ele fundou a Terra. É dele. Nós estamos no planeta dele. E nós só usamos esse planeta para perturbar, para estragar, para fazer processos antiecológicos, para estragar a água, para estragar a natureza e para estragarmos a nós mesmos. Basta. A vida não permite, porque esses recursos serão fundamentais para a nova civilização. Afinal, haverá um grupo de espíritos que vai herdar essa terra. O Evangelho já fala isso. Os mansos, muito bem lembrado, gente. Está lá no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra. E a terra não pode estar destruída, porque senão você vai herdar um bagaço cósmico, como diz o meu... Como diz o nosso querido Zeca Pagodinho, o que sobrou para mim? O bagaço da laranja? O bagaço do planeta? Que vão sobrar? Não, os mansos vão ter que ter o melhor. Afinal, esse será um planeta de regeneração, não um planeta de caos. Então, só um segundo, eu te peço mais. O Senhor dá um basta. Um basta para o livre-arbítrio, não. Para as destruições que nós estamos fazendo. Quem quiser mudar a mente, se transformando em trigo, permanece. Quem não quiser, rua. Ou nem é rua, outro planeta. Há quem diga que essa fase mais crítica desse rua começou na Segunda Guerra Mundial. E há quem lembre entrevistas de Chico dizendo que em torno de 2050 é especulação demais imaginar uma data, ou como é que você vê isso? Eu não acho especulação. O que acontece é o seguinte, nós temos que pensar em datas, porque nós somos formados assim, em partidos quebrados, e o tempo é feito assim por nós. Passado, presente, futuro, nós administramos ele dessa forma. Então, a Segunda Guerra Mundial foi realmente um grande passaporte para essa nova civilização. Foi. Mas que ela só vai estar mais preparada, e aí eu não nego, em 2050. Como também diz a revelação do livro do Chico, no livro Plantão de Respostas, que você está lembrando aí bem. É isso mesmo. Então eu sei lá da passagem. No Plantão de Respostas. Agora, o que acontece, e nós não negamos isso, que a Segunda Guerra foi um grande passaporte, já houve um grande expurgo.
O Baldi, quando ele faz uma análise do Apocalipse na Segunda Guerra Mundial, ele fala dos 4 cavalos, ele fala do cavalo para a América, do cavalo para a Inglaterra, do cavalo para a União Soviética, do cavalo para a Alemanha, daí os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele já começa e diz assim, tem um cavalo que já está fora, o alemão dançou. E ele diz, o cavalo que representava a Alemanha como força política e militar não participa mais desse grupo. Olha aí o expurgo. E ele coloca como fim dos maus, no sentido de fim, no sentido de expurgo. Mas ele não está dizendo que a Alemanha vai acabar. Ela aprendeu a lição. E hoje ela faz parte da ordem. Repare que agora com a guerra contra o Iraque, a Alemanha foi uma voz que se levantou contra a guerra. A dor ensinou. Muitos outros povos vão ter que ainda aprender com a dor. E a arte humana hoje lá faz questão de lembrar esse momento de grande dor. Nós tivemos aí, né? É lógico. Plantando em solo alemão toda uma lembrança do Holocausto judeu. É lógico. Agora que coisa interessante. Uma civilização que nos deu a guerra, agora ela quer nos dar a Copa. Como uma Copa de grande fraternidade, de grande união dos povos. E nós podemos ver como a vida ensina. Todos queriam se afastar dela, ela matava os judeus, matava os cristãos, matava os negros, matava os homossexuais. Agora ela quer abraçar todos, vem jogar bola comigo. Meu campinho está aqui. Não é isso? É verdade. Essa é a grande fraternidade que o homem aprende com a dor. Daí dizer o Baldi, como um pensamento conclusivo do Apocalipse, a dor é a grande mola do progresso, que impulsiona tudo. Bom, Jorge, nós estamos chegando no final do programa. Você já está escalado. Você tem que jogar mais bola aqui conosco no Nova Consciência. Eu quero agradecer. Como Hexas. Como Hexas campeão. Você tem 15 segundos para as despedidas. Olha, eu convido você, amigo leitor, para conhecer este grande íntimo de Jesus que foi Pietro Baldi. Que bênção que é a obra de Ubaldi. São 24 volumes, não é uma linguagem difícil, não. Tem uma linguagem muito simples. Aliás, eu queria deixar aqui registrado um livro chamado A Lei de Deus, de Pietro Baldi. São 25 capítulos, onde que todos eles foram desenvolvidos em programa de rádio, que o Baldi teve de falar em português no programa de rádio. Então está numa linguagem tão simples e que ele apresenta aquilo que é o de mais importante para os nossos momentos atuais. Como a lei de Deus funciona em benefício nosso. Como que é a técnica de funcionamento da providência divina. Ser feliz, ser abençoado e aproveite a bênção deste livro. Muita paz. Até o próximo programa.